amado, nada, absolutamente nada pega o nosso Deus desprevenido ou despreparado. Porque o Senhor, Ele é uma pessoa que usa muito de precaução. De precaução. Quando Adão e Eva caíram em pecado, não houve nenhuma cogitação ali, porque não havia um povo. Era o primeiro casal. Desse primeiro casal surgiu toda a humanidade. Então, quando eles erraram, quando eles pecaram, né? Se houvesse uma multidão ali, eles iam dizer assim: e como é que vai consertar isso agora? Como é que vai consertar isso agora? Porque ninguém teria visto, ninguém teria observado, e ninguém jamais iria conseguir pensar que alguma solução pudesse ser trazida. Mas o Senhor Deus, quando o casal pecou, o Senhor Deus, Ele já tinha algo preparado se isso viesse a acontecer. Muito embora esse reparo, muito embora a solução que foi apresentada, ela veio como uma promessa, como está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, aonde o Senhor Deus amaldiçoou o homem, amaldiçoou a mulher, amaldiçoou a serpente e amaldiçoou a terra. Amaldiçoou, né? E a partir desse momento, o Senhor Deus, Ele começou a trabalhar a história para trazer aquilo que Ele havia prometido em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Se você tiver oportunidade, você olhe lá na tua casa. Então, e a solução Deus já tinha. E essa solução, o próprio João Batista já havia falado. Esse aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E outra profecia está escrito que Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Então Deus já tinha algo preparado para demonstrar o seu grande amor, sem haver o mérito de nenhum, nem de Adão, nem de Eva, nenhum da raça humana, de ninguém, né? Então Deus já havia preparado, Deus preparou, Deus trouxe a solução. Agora, irmãos, eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você. Se você puder abrir a Bíblia no capítulo 1 de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 12, 2:12 de Samuel, de 1 Samuel. Está escrito assim: os filhos de Eli eram homens malignos, não se importavam com o Senhor. Os filhos de Eli eram homens malignos, não se importavam com o Senhor. Nessa outra versão está escrito assim: os filhos de Eli eram ímpios. Ímpios quer dizer, poucos se importavam com aquilo que Deus achava, com Deus deixava de achar. Eles eram pessoas que viviam em rebelião contra Deus, muito embora eles exerciam um ofício que foi passado do pai para eles. O pai deles era o sacerdote Eli, e os filhos estavam exercendo a função que o pai não podia mais devido à sua idade e as suas condições físicas. Mas, irmãos, muito embora esses rapazes estavam usando do sacerdócio, mas eles não eram homens que
atuavam legitimamente, corretamente. Eles eram homens malignos, não respeitavam a Deus, não respeitavam o povo e nem tampouco respeitavam a vontade de Deus. Você lembra aquela passagem que o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O que é um mandamento? Mandamento é uma ordem, é uma diretriz, é uma orientação, ordenando que todo aquele que o ama exercite aquilo como prova desse amor que tem por Deus. Não adianta você dizer assim: eu amo a Deus, mas quando você sabe da vontade de Deus, você não quer praticá-la. Não adianta você dizer assim: nossa, eu gosto muito de ouvir a palavra de Deus, eu amo a Deus, mas quando Deus exige alguma coisa de você, que Ele exige de todo aquele que nele crê, você então pular fora do barco. Cadê a prova do seu amor para com Deus? Esses homens aqui, eles receberam porque eles pertenciam a uma tribo essa que Deus havia escolhido para que dessa tribo surgissem os sacerdotes. Mas havia diretrizes, havia orientação de como é que os sacerdotes deviam realizar as coisas segundo a vontade de Deus, para agradar a Deus e consequentemente abençoar o povo. E aí, meus irmãos, esse homem chamado Eli, sacerdote, sabe por que Deus o rejeitou? Deus o rejeitou porque os filhos dele, e ele sabia, ele via, que os filhos deles não andavam em concordância ou de acordo com a vontade de Deus, e ele não se importava. Exerciam um ofício determinado dado por Deus, mas faziam isso não agradando ao Senhor, faziam isso realizando coisas ilegítimas, ilegais, se apoderando de coisas que não lhes pertenciam, e o pai estava vendo, e o pai não chamava a atenção dos filhos. Não chamava. Irmãos, nós pais, nós temos uma autoridade que Deus nos deu. Nós pais somos sacerdotes do nosso lar. Nós pais fomos escolhidos por Deus. Se a nossa esposa, ela é a dona da casa, ela é aquela que orienta, que determina as coisas, que organiza as coisas, mas nós somos o sacerdote, nós somos o cabeça em que nós devemos levar toda a nossa família, nós como exemplo, para que eles exerçam, para que eles, olhando em nós, venham também a praticar as mesmas obras. E nós, como pais, como sacerdotes, nós temos uma autoridade em oração. Autoridade em oração. Quando um pai levanta a sua voz em favor da sua esposa, em favor dos seus filhos, como chefe da casa, como chefe do lar, como aquele que tem o poder de intercessão dada por Deus, irmãos, coisas grandiosas acontecem, coisas preciosas acontecem, coisas tremendas acontecem. Sabe por quê? Porque Deus determinou isso, e se nós cumprirmos assim, Deus nos ouvirá e trará respostas poderosas às nossas orações. Mas Eli, amados, ele foi reprovado por Deus. Foi reprovado, porque os filhos que começaram a exercer o sacerdócio
talvez não tivessem visto nele um exemplo a ser seguido, talvez ele não fosse zeloso pelo compromisso que ele tinha no sacerdócio, e os filhos, quem sabe, começaram a enxergar, a ver, e quando isso passou para os filhos começaram a agir de maneira pior ainda. Pior ainda. E o que aconteceu? Aconteceu que eles foram rejeitados por Deus. Rejeitados. Irmão, talvez nós pais, nós não sabemos às vezes, por ignorância por não conhecermos, nós não sabemos a responsabilidade que está sobre os nossos ombros, sobre a nossa família. A responsabilidade que está sobre os nossos ombros, sobre a nossa família. Porque às vezes o homem se esquiva de todas as responsabilidades, ele joga tudo na costa da mulher, mas a responsabilidade da qual Deus o incumbiu, ele não pode fugir dela. Ele não pode se afastar dela. Ele não pode negligenciá-la. Ele não pode se abster daquela responsabilidade. Não pode se ausentar daquela responsabilidade. Não pode. E quando isso aconteceu com Eli, Deus o rejeitou. Quando aconteceu com os filhos de Eli, Deus o rejeitou. Muito embora eles estavam lá exercendo a função, mas não estavam exercendo a função legitimamente, corretamente, dentro dos princípios e parâmetros bíblicos. Não estavam. E aí o que vai acontecer? Deus vai ficar sem nenhum sacerdote para interceder pelo povo? Deus vai ficar sem nenhum sacerdote para orar pela família? Deus vai ficar, pegou ele desprevenido? Ele não estava preparado? Ele não sabia? Qual é a solução? Qual é a solução? Irmãos, no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 1, está falando ali a respeito de um homem chamado Eucana. Ele tinha duas mulheres. Uma chamava Penina e outra chamava Ana. Ana quer dizer graciosa. Quem é que chama Ana aqui? Tem alguém chamando Ana aqui? Tem? Ana? Ana quer dizer graciosa, é um nome hebraico. Cheia de graça, graciosa, é um nome hebraico. E Ana, amado irmão, Ana, que era a esposa legítima, era estéril. Ela não podia gerar, não podia ter filhos. Não podendo ter filhos, quem sabe ela não imitou aquilo que Sara fez. Quando Sara era estéril e Deus prometeu um filho, e Sara, ao invés de esperar, vai e entrega a empregada dela como esposa para Abraão. Quem sabe aconteceu a mesma coisa, porque Ana não podia, a graciosa não podia gerar. A graciosa não podia gerar. A outra, que não era esposa legítima, tinha filhos. E todos os anos era obrigação, era uma ordem para que os judeus subissem até Siló, onde era o templo, para que eles pudessem orar, engrandecer, glorificar a Deus por tudo, pelo ano e por todas as coisas que eles haviam conquistado. E, enfim, todos os anos, Ana subia com angústia no coração. Todos os anos, a graciosa, ela subia com o coração apertado, por não poder ter filho, por não poder gerar filhos para Eucana, a quem ela amava e por quem também era amada. A outra Penina tinha filho, e essa Penina que tinha filhos, ela zombava, ela humilhava Ana.
Zombava, humilhava a Ana. Humilhava. Eu posso ter filho, você não pode. Eu dei filho para Eucana e você não pode dar filho para ele. E Ana, amados, Ana caiu numa tristeza tão grande no coração dela, que ela foi ao templo e ela se ajoelhou no templo e ela começou a orar ao Senhor. Lembra uma coisa, irmão, lembra uma coisa. Eli havia sido rejeitado, reprovado. Os filhos haviam sido rejeitados, reprovados, mas o Senhor não podia ficar sem nenhum sacerdote. Ele tinha que ter alguém para substituir essa família. E olha, o que está escrito, não precisa abrir não, que eu vou ler aqui para você. Em 1 Samuel 2, do versículo 27 ao 30, está escrito assim: um homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa do seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizesse na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim? Para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Honrarei aqueles que me honram, honrarei aqueles que me honram, desprezarei aqueles que me desprezam. Como é que eu sei quando uma pessoa está desprezando o Senhor? Como é que o Senhor está dizendo que ele foi desprezado por Eli, pelos filhos? Porque o Senhor determinou na palavra dele que tal se fizesse e eles não faziam, não se importavam. Então, quando eu sei o bem que eu tenho que fazer, quando eu sei aquilo que o Senhor está falando comigo, está direcionando a mim, está pedindo a mim, está me orientando, está me ordenando, está me dando mandamento, e se eu recusar esses mandamentos, eu não estou honrando a Deus. Eu não estou honrando a Deus. Por isso, irmãos, eles foram totalmente rejeitados. Agora, qual era a solução? Então Ana, ela vai para o templo. E lá no templo ela cai de joelhos perto de uma... Me fugiu o nome agora. Coluna. Perto de uma coluna, e ela cai de joelho ali, e ela começa a orar, mas ela está em tamanha angústia, que ela mal consegue falar, ela apenas balbucia palavras, e ela está lá, de joelho, balbuciando suas palavras, e o sacerdote Eli está sentado numa cadeira, como se fosse uma cadeira de balanço. Olha para ela e acha que ela está embriagada. Mulher, até quando você vai demorar diante do vinho? E ela olhou para ele e falou: eu não sou filha de Belial. Não. Eu estou angustiada de alma, eu não estou embriagada, não. Eu estou angustiada de alma.
angustiada de alma. Por quê? Porque ela queria um filho. E o Senhor Deus estava precisando de um sacerdote. De alguém que desde o ventre materno fosse consagrado a Deus. Então, quando Ana, ela faz a oração, ela fala para Deus: Senhor, se tu me deres um filho, eu vou trazê-lo na tua casa para que ele viva para sempre para o Senhor. Olha, irmãos, olha o voto que essa mulher faz com Deus. Olha o voto que ela faz com Deus. Será que ela vai cumprir o voto? Ela saiu dali, a Bíblia nos fala que o esposo dela coabitou com ela e ela engravidou-se. E ela foi vendo a criança, foi percebendo a criança nascer no ventre dela, foi percebendo. E a mãe sabe, quando ela deseja muito um filho, quando aquele filho está no seu ventre, o grandioso amor que ela tem por esta criança. Será que ela pensou alguma vez assim: poxa, eu vou ter que dar meu filho para o Senhor? Sabe aquela pessoa que faz o voto e às vezes não cumpre? Será que ela pensou, irmão Ricardo? Será que ela falou assim: poxa vida, é o filho que eu tanto queria, o filho que eu tanto desejava, Deus me deu, mas eu vou ter que devolver para ele, vou dar para ele meu filho. Irmãos, Deus é magnífico, Deus é maravilhoso. Deus vai além da nossa concepção, vai além daquilo que a gente pode imaginar, pode pensar. Se Deus havia rejeitado a raiz de Eli, os descendentes de Eli, talvez alguém lá pudesse estar pensando assim: como é que vai levantar outras pessoas? Mas assim como Adão e Eva haviam caído lá e acharam talvez que não houvesse como solucionar aquilo. Não, nunca as coisas pegam Deus desprevenido. Deus sempre tem uma saída. Deus tem uma saída para você, amado irmão. Se você estiver numa encruzilhada, num momento difícil, Deus tem uma saída para você. A coisa pode ter vindo contra você e te pego desprevenido, mas jamais. O nosso Deus, Ele não dorme. Aquele que te guarda, Ele não tosqueneja, Ele não dá aqueles cochilos, não. Ele não dá vacilo, não. Ele não pesca, não. Ele está atento. Ó Israel, ouça a voz do Senhor teu Deus. Ouça a voz do Senhor teu Deus. O Senhor cuida das coisas que são deles. O Senhor prepara aquilo que é necessário ser preparado. O Senhor prepara. A Ana ela queria um filho e ela foi levada a fazer um voto com Deus. Deus precisava de um sacerdote, de alguém que fosse consagrado desde o ventre. E ela então faz o voto com o Senhor. Ela tem o filho Samuel, né? Samuel. Eu cheguei ali para a irmã e falei assim: ô irmã, como é que vai Moisés e Davi? Porque os filhos dela têm uns nomes assim poderosos. Ela falou assim: não é Moisés e Davi, é Samuel e Elias, né? Samuel, os nomes né, de gente, né, de poderosa. Então, irmãos, olha só, ela faz esse voto com o Senhor. Olha, eu estou aqui conjecturando. Não tem na Bíblia que ela pensou em não fazer, pensou em não levar o filho. Ela fez o voto e ela cumpriu o voto corretíssimo com o Senhor. Ela não permitiu que passasse navalha na cabeça do filho e nem na barba ao crescer, logicamente. Porque ele foi consagrado
desde o ventre, ele era um nazireu. Nazireu, alguém que desde o ventre era consagrado ao Senhor, e a característica do nazireu era essa: ter cabelos longos e ter barba. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha cabelos longos, ele tinha barba, porque ele era do Senhor, ele era consagrado ao Senhor desde o ventre da Virgem Maria. Era um nazireu, não tem nada a ver com Nazareno. Nazareno é uma cidade onde morou lá, tem nada a ver. Nazireu, consagrado ao Senhor desde o ventre. E olha, irmão, porventura alguém perde em dedicar alguma coisa ao Senhor? Porventura alguém perde em dedicar alguma coisa ao Senhor? Você perde se você não dedicar as coisas ao Senhor. Mas se você dedica alguma coisa ao Senhor, você pode ter certeza que haverá retribuição da parte do Senhor, porque Ele não fica devendo nada a ninguém. Nada a ninguém. Nada. Não fica devendo nada a ninguém. Ela pegou o menino Samuel, levou o menino Samuel no templo. Eli ainda era sacerdote, ele tinha experiência, e Eli começou a cuidar daquele menino, e aquele menino começou a aprender as coisas no templo, o que devia fazer, o que devia fazer, o que devia fazer. E sabe o que a Bíblia fala, irmão? Que fazia muito tempo que Deus não falava com ninguém lá. Deus não falava com ninguém porque a comunicação havia sido interrompida, porque Eli e os seus filhos estavam fora dos princípios do Senhor. Então, ainda que o Senhor quisesse falar com eles, o Senhor não conseguiria falar, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Então Samuel aprendeu, e lá dentro do templo, ele começou a tratar as coisas do Senhor com a maior reverência e com o maior respeito. Reverência e respeito. Amém? Reverência e respeito. Reverência e respeito. E olha, ele foi crescendo. E Deus estava desejoso de falar com ele. Ele era um adolescente ainda. E aqui vai uma palavra para os adolescentes. Uma palavra: consagre a tua vida ao Senhor, e você vai ver o caminho que o Senhor tem traçado para você. Consagre a tua vida ao Senhor. Consagre a tua vida ao Senhor, e você vai perceber, você vai ver o caminho excelente que Deus tem para a tua vida. Eu sei que muitos adolescentes sonham com muitas coisas, e sonham com tantas coisas que não tem nada ainda decidido na vida. Então sonhem em ser isso, sonhem em ser, não quero mais ser isso, eu vou fazer, eu não quero mais ser isso, eu vou fazer, eu não quero mais, não tem um foco estabelecido. Mas a Bíblia fala assim: coloque a tua vida na mão do Senhor e deixe Ele cuidar de você, porque Ele mais do que você sabe qual será a sua aptidão. Sabe qual será a sua aptidão. E olha, o menino estava deitado lá. Deitado. Aí ele ouve: ô irmão, Deus deseja falar com você. Nato, Deus deseja falar com você. Irmão, Deus deseja falar com você. Fala a verdade, quanto tempo faz que você não tem Quanto tempo que você não fala assim: não, eu quero falar com o meu pai. Eu quero falar, ainda que eu não tenha muito o que conversar, que eu não saiba conversar muito, não, mas eu vou ter um papo com ele, vou ter uma conversa com ele. Deus, Ele ama falar com os seus filhos. Amém? Fala com Deus, ora ao Senhor, fala com o Senhor. Depois vai lá na Bíblia, abre a tua Bíblia num dos livros lá, no Novo Testamento, que é mais, abra lá e comece a ler, se Deus não vai trazer uma palavra para o teu coração daquilo que está ali. Vai trazer uma poderosa palavra. Uma poderosa palavra.
Uma grande palavra. E Samuel estava lá e ele ouviu: Samuel, Samuel. E ele, naquele momento, talvez de ser um servidor, ele nem, a voz de Deus não se assemelhava à voz dele. Não se assemelhava. Mas ele, como um servidor, jamais poderia pensar que Deus estava falando com ele. Ele vai lá e, na câmara de Levi, no quarto: o Senhor me chamou? Não, eu não te chamei, volta a dormir. E ele vai lá dormir, e ele está lá dormindo. Deus sempre tem uma solução. Deus quer falar com você, permita isso. Não tape os teus ouvidos, não feche o teu coração. Tenha desejo ardente de ouvir o que Deus tem para falar com você, porque Ele é um pai e Ele não é inimigo dos seus filhos. E quando nós não conversamos com alguém, que é porque nós estamos em inimizade. Samuel, Samuel. E ele sai rapidamente, vai lá: o Senhor me chamou? Não, não te chamei, rapaz. Eu estou tentando dormir aqui, você vem toda hora me acordar. Eu não te chamei. E aí ele recebeu um conselho de Eli. Ele percebeu, dada a experiência, a maturidade que ele tinha, falou: Deus está querendo falar com esse menino aí. Ora, se você ouvir essa voz novamente, você fala, diga assim para essa voz: fala, Senhor, que teu servo ouve. Aleluia. Não é, irmã? Fala. Teu servo é alguém que serve. Alguém que serve. E ele está lá deitado. Mas lógico que ele não está dormindo, não é verdade? Eu estou doido para ouvir Deus falar comigo. Vou dormir, vou nada. Eu vou ficar com o meu olho aí, um olho aberto, outro fechado. E aí ele ouve novamente: Samuel, Samuel. Aí Samuel abre-se para o Senhor e ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Quando ouvires a voz do Senhor, não tape os teus ouvidos. Não tape. Quando você ouvir a voz do Senhor, abra bem os teus ouvidos e diga para Ele: Senhor, pode falar, que eu estou pronto para te ouvir. Estou pronto para te ouvir. E desde aquele dia, amado, desde aquele dia, Samuel ouviu a voz do Senhor. Ele nunca mais deixou de ouvi-la, porque ele nunca se afastou do Senhor, ele nunca entristeceu o Senhor, ele não virou as costas para o Senhor, contrário, ele permanentemente andou na presença do Senhor, e ele teve, amado irmão, a honra dada por Deus de ungir reis de Israel. Amém? Eu honro aquele que me honra. Glória a Deus. Honro aquele que me honra, mas eu desprezo aquele que me despreza. Honre ao Senhor. Ouça-o. Ouça aquilo que Ele está querendo e realize, porque a vontade dEle na sua vida vai alegrá-lo e vai alegrar também o teu coração grandiosamente. Amém?